Graça e paz, queridos, que bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, conhecermos mais do Senhor e entendermos o seu propósito. Bom, peço perdão, minha boca, fiz uma cirurgia recente, então minha voz está um pouco embargada, tá bom? Vamos orar ao Senhor apresentando essa leitura. Hoje nós iremos ler Levítico do capítulo 1 ao capítulo 3, Mateus 25, do versículo 1 ao 30 e Salmo 31, do verso 1 ao 10. Estamos no dia 40 dessa leitura bíblica 2026. Senhor, colocamos diante de Ti essa leitura bíblica, pedimos que o Teu Espírito Santo traga revelação, entendimento de tudo aquilo que nós vamos ler, que vamos comentar, que essa palavra venha como um bálsamo, que essa palavra seja uma bússola que venha direcionar os nossos passos. Nós oramos e te louvamos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Levítico capítulo 1. O livro de Levítico, ele é o terceiro livro, do Pentateuco, dos 5 livros atribuídos a Moisés. E o livro de Levítico, ele traz instruções, Ele é um manual. Ele vai trazer instruções espirituais e rituais, para a nação de Israel, focando na santidade, mostrando que o povo deveria se aproximar mais e mais do Senhor. É um livro que contém 247 instruções, da mitzvot, da Torá. A mitzvot, a Torá, ela tem 613 instruções. Então vai ser leis alimentares, distinção entre animais limpos e impuros. Então você vai ver muito isso no livro de Levítico. As leis de pureza, relacionada às regras, sobre doenças de pele, higiene, fluxos corporais, e também código de santidade, trazendo orientações sobre comportamento, justiça, festas religiosas, como a Páscoa, Pentecostes, tá bom? Então esse é o objetivo do livro de Levítico. Entenda que o povo estava no deserto, e para que eles vivessem ali no deserto, passassem aquele período no deserto, eles tinham que seguir essas orientações de relacionamento, orientações de higiene, daquilo que eles poderiam comer, Então o Senhor se preocupou em cada detalhe para falar àquele povo. O capítulo 1, ele inicia, falando sobre o holocausto, falando sobre a oferta mais elevada, qual um animal ele era queimado no altar, simbolizando a entrega total a Deus. E quando se fala em holocausto, o termo holocausto significa aquilo que sobe, Ou seja, a oferta ela subia em fumaça ao céu, como uma adoração completa. Vamos ler então a partir do versículo 2, diz: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Então, uma orientação que trouxesse, um animal, gado, rebanho, de ovelhas, e esse holocausto deveria ser de um macho, sem defeito. E a pessoa que fosse apresentar, deveria apresentar a entrada da tenda do encontro, do tabernáculo, O verso 9 diz: as vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor.
Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. E todo o capítulo 1 vai trazer orientações, né, acerca desse holocausto, né, onde tudo era queimado. Não era alguma parte selecionada, mas todo o corpo do animal ele era queimado, mostrando trazendo uma lição sobre a prioridade, né? Trazendo uma lição de que Deus, nós não devemos dar a Deus o que sobra, mas devemos entregar tudo o que é mais precioso. E fala também que era um animal sem defeito, ou seja, Deus deseja de nós, né, que a nossa melhor oferta, nosso tempo, nosso talento, nossos recursos, nosso amor, a nossa devoção a Ele, né? E durante ali o holocausto, aquele que estava fazendo o sacrifício, ele impunha as mãos sobre o animal, simbolizando ali uma transferência de culpa. O animal ele estava sendo sacrificado no lugar daquela pessoa, ou seja, todos os pecados, transgressões que aquela pessoa cometeu, ele estava transferindo para aquele animal, para que aquele animal levasse, né, substituísse ali a vida do pecador. E isso traz uma lição muito forte para nós acerca do sacrifício de Jesus. Jesus ele foi morto, ele foi o sacrifício vivo, ele se colocou em nosso lugar, né? Ele levou os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Capítulo 2. O capítulo 2 ele vai falar um pouco da oferta de cereal, né? Oferta de produtos da roça, da terra, né? Produtos agrícolas, né? Eles vai falar dessa oferta, né? A flor de farinha, que simbolizava o fruto do trabalho humano, o azeite, né? Que representava o Espírito Santo, que unge e capacita, o incenso, que simbolizava a oração, que torna a oferta aceitável, e também vai falar um pouco da proibição do fermento, né? O fermento, ele representa o pecado, aquilo que é contaminado, aquilo que é corrompido. E fala também aqui do sal, que era obrigatório em todas essas ofertas. Então vamos lá, versículo 1 diz: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso. E a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso, e o queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Então, mostrando aqui também a preocupação, né, em fazer todo o ritual, em fazer tudo aquilo de maneira correta, né, com toda decência, né. Essa oferta, né, mostrava também a provisão de Deus, né, ou seja, aquilo que eles colhiam na plantação, aquilo que eles colhiam, eles separavam a melhor parte, e a melhor parte eles davam ao Senhor, né. Versículo 9, ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E aqui mais para frente, no versículo 11, né, vai falar que nenhuma oferta de cereal poderia estar contaminada, né, com fermento, nem mel, né? Então, mostrando que a nossa adoração a Deus tem que ser livre, tem que ser livre da corrupção do pecado. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós apresentamos a Deus, tem que ser puro, com a intenção pura. O nosso louvor, a nossa adoração, não pode ser algo estereotizado, né, exterior, mas algo que brota do nosso interior, vai sair para o exterior, através dos nossos gestos, através do nosso louvor, e principalmente, né, através das nossas atitudes diárias, né? Então,
livre da corrupção, né? A nossa vida não pode estar contaminada com o fermento, ou seja, contaminada com o pecado. E aqui no versículo 13, né, vai dizer: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. O sal, ele representava uma natureza perpétua dessa aliança, né? O sal, ele tem a finalidade de preservar o alimento, né? Para que o alimento não apodreça, né? Para que o alimento não entre em decomposição. Então, o sal, ele representava uma aliança inquebrável do povo de Israel com Deus. E hoje nós somos chamados também para mantermos essa aliança com o Senhor. Nós estarmos diariamente renovando a nossa aliança, apresentando a Deus as nossas vidas e sempre fazendo um conserto, né? Sempre pedindo perdão pelos nossos pecados, renovando a nossa comunhão com o Senhor. Capítulo 3. O capítulo 3 vai falar da oferta de paz, né? Vai falar do relacionamento restaurado entre Deus, o sacerdote e o ofertante, né? O primeiro holocausto, nós lemos no capítulo 1, tudo era queimado, né? E também a oferta de cereal, né? Que era totalmente vegetal. Agora, esse sacrifício de comunhão, ele era compartilhado, né? Então tinha uma parte que era do sacerdote e uma parte que era apresentada ao Senhor. Vamos ler aqui então a partir do versículo 1. Perdão. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Versículo 3. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Versículo 5. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 11. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. 16. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta feita com fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. E no 17 vai falar que é um decreto perpétuo para todas as gerações, de que eles não poderiam comer a gordura nem sangue, né? Então, esse sacrifício de comunhão era não era para obter perdão, mas era para celebrar um relacionamento. O para obter perdão era o holocausto, né? O primeiro sacrifício do capítulo 1. Esse do capítulo 3 era para celebrar a restauração da aliança, né? Isso trazendo uma lição para nós, né? Que a adoração não é apenas uma busca de Deus, mas é a celebração da presença de Deus que já está em nosso meio, que já está em nossas vidas. E vai falar um pouquinho também dessa divisão, né? Parte para Deus, parte para o sacerdote e parte para o ofertante, mostrando ali a vida em comunidade, mostrando uma aliança onde cada um tem os deveres, mas também tem a sua parte, né? Onde todos compartilhavam dos benefícios dessa aliança, né? E fala que a gordura e o sangue pertenciam exclusivamente a Deus. Então havia uma proibição de que eles comessem gordura e sangue, né? Porque isso pertencia exclusivamente a Deus, né? A gordura, ela representa o melhor, e o sangue representa a vida, e ambos pertencem a Deus. Então, esse era o objetivo aqui desse tipo de sacrifício, tá
bom? E nós hoje temos um hábito, né? Uma ordenança, que é a celebração da ceia. Na ceia, nós reafirmamos a nossa aliança com Deus. A ceia é para nós celebrarmos o relacionamento que nós temos com Deus. É óbvio que durante ali, momentos antes da ceia, e a nossa vida como um todo, não pode ser somente no momento da ceia, nós vivemos pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo nossas fraquezas. Mas o momento da ceia, nós temos que entender que é o ápice de renovação da nossa aliança com Deus. Nós renovamos também a aliança com o irmão que está ao lado, renovamos a aliança com integrantes da nossa família. Na nossa igreja nós temos sempre o hábito de trocar o cálice, né, trocar o pão e trazer uma palavra, né, declarar uma palavra profética, né, uma palavra de renovação de aliança, uma palavra de bênção sobre a vida daqueles irmãos. Então, tem a parte que pertence a Deus, né, a nossa adoração, a nossa renovação de aliança, mas também o nosso relacionamento na horizontal, né, uns com os outros, ou seja, o relacionamento vertical nosso para com Deus e o relacionamento horizontal, né, quando nós renovamos a aliança com os nossos irmãos. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 30, vai falar de duas parábolas, né? A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Então, essa parábola das virgens, né, que contrasta, né, com a parábola das virgens imprudentes, né, e as virgens prudentes, né, aquelas que levaram o azeite extra e aquelas que não se preocuparam, né, em se preparar para o encontro com o noivo. O azeite aqui ele vai representar a graça contínua do Espírito que mantém a lâmpada acesa, né? A lâmpada da nossa fé acesa. E essa lâmpada, esse azeite não vai ser compartilhado de uma hora para outra, é algo que nós vamos construir, é um relacionamento contínuo com Deus. A nossa fé ela não vai brotar assim, é um relacionamento com Deus, diário, né, sequencial, né, diuturno, né, que nós vamos manter a nossa aliança com o Senhor. Então aqui vai falar, no versículo 1, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, né, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar o noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As prudentes prepararam, levaram o azeite, né, óleo nas suas vasilhas juntamente com as suas candeias. E elas saíram para comprar, né, elas prepararam. E as imprudentes, né, ou melhor, as insensatas, elas não se prepararam, ficaram ali curtindo a vida, né? Olha que o noivo vier, a gente dá um jeito. E quando o noivo chegou, aí sim elas se preocuparam e saíram para comprar o azeite. Só que aí foi tarde, né? Porque o noivo ele entrou e celebrou aquele banquete nupcial com aquelas que estavam preparadas, né? E aí o Senhor ele vai dizer que nós temos que vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. A parábola dos talentos também vai falar, né, daquele Senhor que confiou aos seus servos, né, uma quantidade X de talento e ele pediu que eles trabalhassem com aqueles talentos e multiplicassem. E teve aqueles que multiplicou os talentos e teve aquele que, medroso, né, o excesso de zelo, enterrou o talento e o seu Senhor, quando chegou, cobrou dele, né? E aí no versículo 29, finalizando, né, aqui vai dizer, pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado, né? Então, falando da importância de nós estarmos sempre preparados e aquilo que Deus nos direcionar, que nós venhamos a multiplicar, que nós venhamos usar os talentos que Ele nos dá para
a expressão da sua glória, para glorificar o seu nome, para que vidas sejam alcançadas, né? Para que tudo aquilo que nós formos fazer, né? Os nossos recursos, nossas capacidades, as oportunidades que Ele nos dá, que nós venhamos fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós venhamos produzir frutos e frutos de excelência, né? Que jamais venhamos enterrar ou esconder os nossos talentos, né? Seja por medo do Senhor, seja por medo do julgamento, medo do fracasso, né? Porque o medo, ele paralisa as pessoas. Talvez você está aí com tantas coisas que Deus já te impulsionou a fazer e talvez você está com medo. Minha palavra para você hoje é: seja ousado, confie no Senhor, porque aquele que iniciou a boa obra na sua vida, Ele vai concluí-la. Então, não fique temoroso, não fique preocupado, mas se lance na presença do Eterno, na presença do Senhor. Salmo 31, do verso 1 ao 10, é uma oração de Davi em meio a uma aflição profunda, né? Pode ser ligado à perseguição de Saul, né, contra ele, ou à rebelião de Absalão, né, seu filho. O verso 1 diz: Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Então é um salmo que traz, né, um sentimento de confiança, né? Mas não é aquele sentimento assim passageiro, é aquele sentimento duradouro. Por mais que você esteja passando lutas, aflições, dias difíceis, confie na palavra do Senhor, confie no Deus que você serve. Amém? Muitas vezes Deus vai permitir que as aflições venham, que as lutas venham, para que nós venhamos a conhecer mais a bondade de Deus. Quando está tudo normal, quando está tudo na normalidade, né? Quando está tudo 12 por 8, como se diz, né? Nós nos acomodamos, mas quando há uma mudança, né, na pressão, há uma mudança na nossa rotina, na nossa família, nós nos aproximamos mais do Senhor e nós vemos e conhecemos mais a bondade dele. Tá bom? E finalizando essa leitura, irmãos, esses 5 textos, né, que nós lemos, eles revelam o caminho completo da vida com Deus, né? Da oferta total do cereal, lá em Levítico 1, a oferta do trabalho na oferta de cereal no capítulo 2, a celebração da comunhão restaurada no capítulo 3, a vigilância e a fidelidade quando aguardamos a volta do noivo, né? Ali a parábola das 10 virgens, e ao clamor do coração que entrega seu espírito nas mãos do Pai. Tudo isso vai apontar para Jesus, né? Ele é o holocausto perfeito, ele é a oferta de cereal, porque ele diz que ele é o pão da vida que desceu do céu, sem fermento, sem pecado. Ele é o sacrifício de comunhão, aquele que fez paz. Ele selou a paz entre nós e Deus, né, através da sua morte ali na cruz, do seu sangue derramado ali na cruz. E ele é o noivo que voltará, não para condenar os imprudentes, mas para receber os prudentes à festa das bodas do Cordeiro. E naturalmente aqueles que não forem prudentes vão ficar de fora. Então, que essa palavra de hoje desperte em você esse posicionamento de cristão que se levanta, que tem um relacionamento duradouro, contínuo com o Senhor e que renova diariamente essa aliança. Que você esteja com as suas lamparinas sempre preparadas, com seu azeite sempre pronto, para quando o noivo chegar, você entrar e celebrar com ele. Amém? Que você
Entregue, né, a sua vida, os seus problemas nas mãos do Senhor. Confie nele, porque ele é aquele que nunca falha. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê um ótimo fim de semana. Estamos encerrando uma semana e que Deus venha falar grandemente ao seu coração. Se você não é inscrito, inscreva nesse canal, não esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço.